Olá, aluno do 8º ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade no PET do 4º bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 22, semana 6. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é o gênero resenha crítica. Vamos na leitura inicial? Olá, espero que esteja bem, muito bem. Muitas vezes nos vemos diante de questões como decidir se vamos ou não ver um filme, se vamos a uma exposição de pinturas ou a um show, que livro ler, que jogo eletrônico comprar, onde encontrar informações que nos orientem. Aí entra a resenha, um gênero que vamos estudar nesta semana. Vamos lá? Breve apresentação. Resenha é um gênero que pode apresentar sequências expositivas, descritivas e argumentativas, uma vez que o resenhista ou a resenhista geralmente faz uma breve exposição sobre o autor, o contexto da produção, o enredo ou o conteúdo da obra. Então, escreva aí no seu caderno essas observações, prestando bastante atenção que no primeiro parágrafo, geralmente, nós temos a exposição sobre o autor e também sobre a obra, o contexto da produção. Após isso, nós temos na sequência o corpo do texto, que seria o enredo ou o conteúdo da obra. Nesse sentido, você pode descrever os personagens, o cenário, a época em que se passam os fatos narrados. Isso quando se trata de uma resenha de um filme, romance, conto, etc. Ou a estrutura da obra, no caso de resenha de um livro, um artigo acadêmico, exposição de arte, etc. Depois você pode aí, dentro desse contexto, apresentar argumentos com o objetivo de convencer o leitor ou espectador a conhecer ou não a obra. No caso, um livro, uma música, um filme, uma exposição e etc. Quase todos os resenhistas valem-se dos paratextos, que são elementos que acompanham um texto com informações para a orientação do leitor, como título, nome do autor, número de páginas, índice, ilustrações, gráficos, dedicatória, notas de rodapé e etc. Outra ferramenta bastante presente em resenhas é a paráfrase, que trata-se de um recurso linguístico em que se diz algo que outra pessoa já disse, mas com as nossas próprias palavras. Na paráfrase, o texto, quer dizer, a obra, é reescrita, contada, recontada, porém a ideia é confirmada pela nossa transcrição. Mas atenção, a paráfrase não se confunde com plágio, porque ela deixa clara a fonte, a intenção de dialogar com o texto, comentando e não de tomar seu lugar. Vamos organizar nosso conhecimento em um esquema bem didático? Copie aí no seu caderno. Resenha crítica. Intenções principais: informar e expressar opiniões sobre uma obra, um livro, no caso, um filme, um CD, um DVD, uma exposição e etc. Leitores em geral, interessados em informações sobre objetos culturais. Organização. Nós temos primeiramente a apresentação, o desenvolvimento, que são as informações gerais, o resumo, no caso, pode mesclar com opinião e argumentos. Uma conclusão, quer dizer, você pode indicar a obra, por exemplo. E elementos paratextuais, que são aquelas informações, sobre página, sobre autor. No caso, a linguagem, mais ou menos formal, tendo em vista o leitor.
No caso, utiliza-se a gramática normativa, muitas das vezes, mas nós vamos pensar, se for para um jovem, pode-se utilizar uma linguagem um pouco mais informal. O veículo de informação, aí no caso, pode ser vinculado ao jornal, à revista, um blog, etc. No caso, se for um blog, pode ser nessa linguagem que eu falei. Se for numa rede social também. No caso, o uso de vocabulário específico relacionado à obra ou ao texto resenhado. Atividades. Leia a seguir uma resenha de um livro. Veja que o resenhista cita a fala do autor entre aspas. Trata-se do discurso direto, que é o discurso citado, que é quando as palavras de alguém são reproduzidas fielmente, ou seja, exatamente conforme essa pessoa disse. Viva como se fosse o último dia. A obra de Mitch Albom é de ficção e não ficção. E, claro, o processo literário varia a cada livro. Quando estou escrevendo não ficção, trabalho com minhas anotações, meus vídeos, minhas memórias e minhas entrevistas, assim como faço no jornalismo. A não ficção nem sempre é baseada em pessoas e histórias reais, comenta o autor. Ele explica: os personagens que crio, apesar de terem alguma inspiração em pessoas que eu conheci, são absolutamente ficcionais. Em As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu, o personagem principal, Ed, foi inspirado em meu tio. Eu amava suas interrupções. Depois que ela morreu, eu vim aqui e sentei por um longo tempo e descobri que se eu fechasse os olhos, eu ainda poderia imaginar Chica ao meu lado. Então comecei a imaginar as conversas que teríamos, e isso se tornou bastante real. Acho que é assim que as pessoas permanecem vivas em nossos corações, mesmo depois de terem deixado a Terra, comenta o escritor. A lição que ficou foi de que não se pode ter medo da morte. Você tem que viver como se cada um dos seus dias pudesse ser o seu último. Então, quando a morte realmente vem, você não vai sentir como se tivesse perdido a vida, se arrepender de algo ou desejar ter mais tempo, pontua Albom. Nós temos aqui, a ilustração do livro e temos algumas informações. Um milagre chamado Chica, autor Mitch Albom, editora, Sextante, 240 páginas, valor R$ 39,90. Assista a um vídeo com as imagens de Mitch Albom, melhor dizendo, Janine e Chica, aí nós temos aqui o link que eu vou acessar aqui junto com você. Estou aqui na página sugerida, nós vamos ver somente um trecho. Two pills at a time. No way. How did you do it? OJ. So I knew when I sat down to write. Voltando no nosso material, atividade 1. A caixa de texto ao lado da imagem do livro representa. Então, nós estamos analisando essa parte. Letra A, os argumentos do resenhista. Letra B, um resumo sobre a obra. Letra C, os elementos paratextuais. Letra D, uma paráfrase sobre a obra. Nós abordamos essa questão quando fizemos a leitura, de um trecho
que falava-se aqui que temos um momento em que é exposto o título, o nome do autor, o número de páginas, o índice. Então, é só prestar atenção e responder. A atividade 2. Nas resenhas, emprega-se o vocabulário específico da área a qual pertence o objeto resenhado. Letra A. Pelo campo semântico a que estas palavras pertencem, tente deduzir a que produto cultural se refere a resenha em cada grupo a seguir. 1. Plateia, aparelhagem de som, guitarrista, telão, vocalista, banda, iluminação. No caso, nós temos algumas opções, né, logo aqui, quando nós fizemos a leitura, tá? Então, quer dizer, nós podemos ter aí uma resenha a partir de um livro, a partir, por exemplo, de um filme, a partir de um show ou de um jogo eletrônico. Então, é só você escolher uma dessas opções. 2. Picadeiro, lona, plateia, palhaço, malabarista, equilibrista, mágico. Então, faz parte do quê? Será que é de um circo? Letra B. Agora escreva no caderno palavras que seriam usadas em uma resenha sobre uma peça de teatro. No caso, poderia ter o nome da peça, o nome do autor, as pessoas que fariam parte dessa peça de teatro, o tipo de plateia. No caso, um espetáculo de dança. Poderia falar sobre o autor desse espetáculo, os dançarinos, a iluminação usada. Poderia abordar também a questão do lugar. A atividade 3. As resenhas devem fornecer ao leitor alguns dados técnicos sobre a obra resenhada, os chamados elementos paratextuais. Quais desses elementos são essenciais em uma resenha sobre um filme, um espetáculo musical, uma exposição de obras de arte? Vamos voltar aqui, porque temos informações sobre essa questão. Então, em paratextos, nós temos alguns elementos aí. Então, o título, o nome do autor, o número de páginas, o índice, ilustrações, gráficos, dedicatória, notas de rodapé. No caso, isso se encaixa a que tipo de resenha? Resenha de um filme? Provavelmente. No caso, o espetáculo musical vai mudar algumas questões somente. Você pode colocar o figurino, tá? Na questão do espetáculo musical. Na exposição de obras de arte, você pode falar aí do autor, tá? Quer dizer, quem está expondo aí essas obras. Continuando, as pessoas gostam de expor sua opinião sobre tudo e vivem tecendo comentários sobre o que veem, o que ouvem falar, o que leem, mas frequentemente os argumentos que apresentam, caso apresentem, não são válidos ou, em alguns casos, não convencem ou satisfazem o interlocutor. Leia a tira. Chato de galochas. O que achou do meu livro? Adorei. Adorei é muito vago. É muito bom. Muito bom é meio vago. Obra-prima. Obra-prima é vago. Poderia ser mais específica? Em situações e conversas informais, comentários e avaliações sem argumentação fundamentada são comuns.
com base em eu adorei, é muito bom, acho que, eu gostei, eu não gostei. Porém, quando os jornalistas e resenhistas opinam sobre um objeto cultural, é esperado que o façam com conhecimento e apreciação consistentes para avaliá-lo. Hoje, você será um jornalista ou um resenhista. Produza uma resenha sobre um objeto cultural para publicar num blog, caso melhor dizendo, tenha, ou enviá-la a um amigo que goste do assunto. Escolha o produto cultural que vai resenhar. Filme, livro, show, game. O importante é que você tenha lido, presenciado ou visto. No caso de filme ou série, para poder avaliá-lo e recomendá-lo ou não a alguém. Decida quem será o destinatário de sua resenha e onde vai publicá-la para compô-la adequadamente. No caso aqui, você fará no seu caderno, tá? De uma forma bem completa. Então, você pode iniciar falando qual é a obra resenhada, ou qual é o show, o filme resenhado. E, nesse caso, falará o autor, abordará aí os personagens, irá falar, dentro desse contexto, os personagens que compõem esse livro ou as pessoas que participam desse show. Irá fazer a apreciação, quer dizer, falará se gosta ou não desse tipo de obra, desse show, desse game e o porquê de tudo isso. Eu vou trazer aqui uma indicação de livro. Acredito que na biblioteca você irá encontrar. E caso não encontre, você pode assistir aí o filme na internet. Estou no site Guia do Estudante e trago a resenha do livro Extraordinário. Você já leu? Indicação muito boa, tá ok? Então aqui é uma resenha feita por Ariel Bentes, de 18 anos. Vamos fazer a leitura de alguns trechos. O livro conta a história de Auguste, um menino de 10 anos que nasceu com uma síndrome genética e, por consequência, possui uma severa deformidade facial. Sem nunca ter frequentado uma escola, devido às diversas cirurgias que fez no rosto, sua mãe lhe ensinava o que podia em casa, até que ela e seu pai decidem que é hora de mudar. Aí aqui vem falando sobre a obra, tá? E aí no final uma apreciação, possuindo uma relação admirável com os pais, a irmã e os amigos Summer e Jack Will. Augusto é um garoto consciente, compreensível, e com o decorrer do livro só fica cada vez mais maduro e o leitor mais apaixonado por ele. Então aqui nós temos uma apreciação, quer dizer, ele não fala somente se o livro é bom, ele fala que no caso, o leitor fica mais apaixonado por ele, quer dizer, a partir das ações dele, tá? Então, espero aí que você faça aí essa resenha. Voltando aqui no PET, nós temos uma mensagem de despedida. Querido ou querida estudante, foram 6 semanas de muito estudo e aprendizado. Espero que tenha gostado e alcançado uma aprendizagem bastante produtiva. Em breve, a escola estará de portas abertas novamente. Enquanto isso, nos encontramos por aqui, distantes fisicamente, mas sempre juntos em pensamentos. Até lá! Então, dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero que você tenha gostado das 6 semanas do PET, essas orientações. Tenha aí um bom final de ano e um grande abraço.